Então, vamos utilizar matriz de mudança de base para refazer um exercício que é, na verdade, do tópico passado. Que é o seguinte, são dadas duas bases, ou melhor, é dada uma base de R2 e uma base de R3, que não são canônicas, são bases meio aleatórias. E uma transformação linear de R3 para R2. E eu pergunto, qual que é a representação matricial dessa transformação linear com respeito a essas bases? Tá? Ó, a transformação sai de R3, chega em R2. Então, embaixo a gente põe a base de R3, que é essa aqui. Em cima, a gente põe a base de R2, que é esse A caligráfico. De novo, se fosse calcular isso diretamente, teria-se que resolver 3 sistemas 2 por 2. Então, 3 escalonamentos de matrizes 2 por 2 no fim. Mas o que nós podemos fazer é o seguinte, passa pela base canônica. Essa aqui é o quê? Bem, eu saí de B, quero chegar em A. Então, ao invés disso, eu saio de B, chego na base canônica, no caso de R3, eu estou em R3, né? Daí depois eu aplico S, saio da base canônica, chego na base canônica, agora de R2, e eu saio da base canônica de R2, chego em A. Então, no fim, eu saí de B, passei pelas bases canônicas e cheguei em A. Saí de B, cheguei em A. Esse é um jeito de lembrar. E aqui eu estou usando aquela convenção de que matrizes com respeito à base canônica eu omito o índice e o superíndice. Só ponho os colchetes ao redor da transformação linear. Ok. Como que a gente calcula isso aqui e isso aqui? Lembra? A matriz que sai de uma base e chega na canônica é fácil de calcular. Escreve os vetores da base estranha como colunas. Então, isso aqui é fácil de calcular. Simplesmente escreve os vetores de B como colunas. Tá? Eu estou com a base canônica em cima. Mas aqui não, aqui está ao contrário, né? Então a gente tem que inverter. Vamos só inverter a base de cima com a base de baixo e também tomar a inversa da matriz. Slide 13, porque eu estou utilizando exatamente esse item 2 do teorema, que permite fazer isso. Certo? Essas duas matrizes são iguais. Eu estou usando A como se fosse a base canônica e B como se fosse a base alternativa. Vamos lá, 11, 12, 13. Aqui. Certo? Troquei as bases de ordem, mas tomei a inversa da matriz. Ok? Isso aqui é fácil de calcular, como eu disse. Pega os vetores de B aqui, escreve como colunas. Essa aqui também é fácil de calcular. Pega os vetores de A aqui e escreve como colunas. E que é a matriz de S na base canônica? É só olhar para os coeficientes, né? Então, na primeira linha, o coeficiente do x é 0, o coeficiente do y é 1 e o coeficiente do z é 0. Então, a primeira linha dá 0, 1, 0. Na segunda linha, eu olho para a segunda coordenada de S, que tem coeficientes 1, 3, 1, 1, 3, 1. Então, saiu imediatamente isso aqui, de novo. Eu tenho uma inversa de uma matriz 2 por 2 que existe até uma regrinha para se calcular, né? Você troca o sinal dos... Bem, isso. Você tem que trocar os elementos da diagonal e também trocar o sinal dos elementos fora da diagonal principal, construir essa matriz e multiplicar por 1 sobre o determinante. Ok? Mas aí, nesse caso, o determinante dá menos 1 sobre 12. E fazendo uma brincadeirinha com sinais aqui, essa aqui vira a inversa da nossa matriz. Tá? Então aqui não é bem o jeito que normalmente seria feito. Estou pulando um passo para reescrever isso aqui como isso, tá? Mas é uma matriz fácil de se calcular. E essas duas aqui eu simplesmente copiei. Agora eu tenho produto de 3 matrizes. E, de novo, nada muito complicado de se calcular. Dá isso aqui. Pode ser posto num computador, num programa de computador. Certo? Então, veja bem, não teve que resolver nenhum sistema linear. No fim, IA
matriz com relação, de S com relação a essas duas bases foi calculada.